Hoje eu vou convidar uma mãe incrível, mãe de uma das crianças mais geniais que eu conheço, Brígida. Vem contar um pouquinho da história do Lúcio pra gente. Oi, gente, eu sou a Brígida, mãe do Lúcio. Ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. O Lúcio foi um bebê muito desejado, porque eu precisava de um irmão para o Giovanni. Giovanni nasceu com 3 probleminhas: craniosinostose, atresia de Coanas e hidrocefalia. Passou por 8 cirurgias, foi muito complicado. E o Lúcio veio porque eu queria que ele tivesse um irmão para ajudar ele na vida para frente. Aí o Lúcio nasceu, era um bebê perfeito quando nasceu, fez tudo no tempo certo. Não sei se é porque eu já tinha experiência com fono e com fisioterapeuta. Tudo que eu fiz no Giovanni, eu fiz no Lúcio. Independente de ser com problema ou não, eu acabei repetindo. Então, eu acho que isso ajudou ele não apresentar atrasos antes. Eu comecei a perceber que era diferente mesmo, de verdade, com um ano e pouquinho que ele não falou a fala, sentia a falta da fala. Então, a gente pôs na escolinha. Na escolinha ficou 6 meses e não deu diferença. Na primeira reunião dos pais, a professora me disse que ele só ficava deitado, não brincava com nenhuma criança, não cantava, não fazia nada, não participava das aulas. A fala continuou não aparecendo. Levei na fono, a fono na primeira consulta, ela avaliou ele. É a primeira pergunta que ela fez, depois de tanta tentativa de fazer ele sentar e não conseguir, ela me falou assim: o que fizeram com esse menino? Ai, não esqueço dessa frase. E aí ela começou a levantar suspeitas de vários problemas. Aí eu levei no neuro, em Ribeirão Preto, particular. Ele falou que era uma criança criada por vó, porque ele ficava o dia inteiro com a avó, porque eu trabalhava, e a avó fazia tudo que ele queria, por isso ele não estava falando. Bom, voltei na fono, a fono não concordou. Pediu para mim ter outras opiniões. Aí começou a ida, fui na APAE, uma equipe multidisciplinar. Passou por vários profissionais, fizeram avaliação e não chegaram a conclusão nenhuma. Levei os laudos para a fono dele e a fono falou assim: isso a gente já sabia. Enfim, nada. Foi na APAE de Guaíra, a mesma coisa. E aí eu já estava desistindo de ter um diagnóstico, a gente conseguiu levar ele em Barretos, no AMA. Passou por toda a equipe, ele fechou o diagnóstico, que ele tinha autismo. Eu comecei a pesquisar, estudar, procurar para tudo quanto é lado. Não sabia mais o que fazer com ele, tudo que a gente tentava não dava certo. Até que um dia, eu conversando com a fono dele, eu falei para ela que eu tinha assistido um filme em que lá nos Estados Unidos tinha um tratamento que o profissional ia na casa da criança e tudo. Ela começou a pesquisar e descobriu Maria Rita, uma psicóloga da minha cidade, porque ela falou assim que ele precisava de psicóloga comportamental com especialização em ABA, onde eu cheguei na Mariana. E foi o que resolveu a minha vida. Daí a gente começou a fazer o tratamento, a gente pegou em cima de tirar as batidas, que ele batia a cabeça, se machucava, e a gente tá conseguindo organizar ele. Bom, após o diagnóstico, eu não sabia se eu estava feliz por ter a certeza do que eu tinha que tratar, ou se eu ficava triste por concluir que ele era um autista. Eu troquei de escolinha porque eu fiquei sabendo que elas já tinham suspeitado do problema dele e me esconderam o problema por 1 ano. Então eu perdi 1 ano de tratamento dele. E pus em outra escola que me prometeram fazer de tudo por ele. E fizeram. Fizeram de tudo que eles tinham em mãos, né? Porque foi primeiro aluno com autismo, eles não sabiam nada. Então começamos a trabalhar do jeito que dava, né? Fui conversar com a professora, que ia ser a professora dele. Contei que ele não ficava sentado,
não sabia ir no banheiro ainda. Ela falou assim, olha, a regra da escola, da minha sala, é que todos os alunos têm que seguir as regras da sala. Ele não vai ter privilégios. Ele vai ter que pedir para ir no banheiro, ele vai ter que, você, bom, se você, aí eu disse a ela, né, se você conseguir isso, vai ser bom, porque eu não consigo, eu não consegui fazer ele fazer as coisas, né, a outra escola também não conseguiu, então, boa sorte. Na primeira reunião, nossa, aquela professora foi perfeita para ele. Na primeira reunião dos pais, ela me falou que ele já estava desenhando, ele já sabia o alfabeto, ele já conhecia números e ele estava desenhando figuras humanas, coisa que ele não fazia. No último ano ele nem tinha rabiscado uma folha e ali ele começou a desenhar. Aquela professora, eu acho que ela tinha um pouco de noção de aba. Aí no primeiro ano, a professora começou a fazer revisão dos numerais de 0 a 10. Ele chegou em casa, eu pus ele no computador para brincar no Word. Ele começou a digitar os números, digitou de 1 a 189. Imprimi, levei para a professora e ela falou assim que ele era incrível, que ele parecia saber muita coisa, apesar de não conversar ainda, ela percebia que ele sabia muita coisa. Ele continuou tranquilo, acompanhando a sala. Aí as professoras estavam reclamando assim que ele era um pouco, não gostava muito de ficar sentado, ele tinha dificuldade de se concentrar. Então, durante as aulas, eles davam Lego para ele. E mesmo ele brincando com Lego, ele conseguia prestar atenção no que a professora estava falando. Porque a professora às vezes fazia alguma pergunta e ele respondia, brincando com o Lego. E aí elas perceberam que não atrapalhava ele, deixar ele fazer outra coisa, que aquele lá ajudava ele na concentração. No terceiro ano, começou a ele ficar mais agitado. A escola começou a pedir para levar ele no psiquiatra, para ver se não tinha um remédio, para deixar ele mais concentrado, mais tranquilo. A psiquiatra me passou um remédio que deu efeito contrário, e aí o menino ficou pior. Ficou muito agressivo, ficou nervoso, ele não queria fazer as coisas na escola. E aí eu voltei na psiquiatra e falei, olha, não tá dando certo. Ele tá ficando mais nervoso, ele tá começando a ficar agressivo. Aí ela falou assim, vamos arrumar a dose. Tá, vamos arrumar a dose. Foi, arrumou a dose, aí que ficou pior. Aí é 3 meses de adaptação, né? Vamos lá, mais 3 meses, acabou o ano. E o menino ficou muito, muito nervoso. Ele não parava em lugar nenhum, ele pulava o tempo todo, ele começou a bater nas pessoas. Aí eu vi que estava muito errado, eu não concordava com a psiquiatra, eu tirei o remédio por conta e troquei de psiquiatra. Quando eu tirei o remédio, fui tirando devagarinho, porque eu sabia que também não podia tirar de uma vez. Eu tirei devagarinho, depois que acabou, ele voltou a ser o que ele era antes de julho. Aí começou as aulas. A professora começou de novo a reclamar de novo que ele não se concentrava. O psiquiatra passou um remédio para concentração. No primeiro mês, parece assim, foi uma mágica. O menino começou a prestar atenção em tudo, começou a ficar bonzinho, tava dando certo. De repente desandou tudo de novo. Aí ele ficou mais nervoso, começou a bater na professora, começou a bater nos coleguinhas, começou a bater a cabeça. E passou 1 ano a gente tentando organizar ele e não organizava. Eu já estava com vontade de tirar ele da escola, porque todo dia a escola me chamava, todo dia eu tinha que ir na escola. Eu saí do serviço, falei assim, eu não vou ter condições de trabalhar, porque ele não fica na escola mais. Aí eu parei de trabalhar, tirei ele da escola particular e comecei a procurar tratamento, né? Outras alternativas. Foi quando a gente encontrou a Mariana. Aí dentro do que a Mariana foi orientando a gente começou a organizar ele. Foi muito difícil tirar dele as batidas da cabeça, que ele batia a cabeça nas paredes, de sangrar, de ferir mesmo.
Eu cheguei a levar ele no hospital, porque uma vez sangrou tanto que eu pensei que ia ter que dar ponto. Aí a gente teve que começar a conter ele. Teve dia de eu ficar o dia inteiro, o dia inteirinho, segurando ele. E assim, eu não podia fazer mais nada, né? Quem fazia as coisas da casa era meu esposo, que tomava conta de fazer almoço, fazer janta. Na época ele tinha perdido o serviço, então ele estava o dia inteiro em casa, que estava seguro de desemprego. Aí foi uma sorte e um azar ao mesmo tempo, né? Perdeu o emprego, mas foi a época que eu precisava dele em casa para me ajudar a organizar o Lutz, seguindo as orientações da Mariana. Aí ele parou de bater a cabeça, né? Com muito custo, demorou acho que uns 3, 4 meses pra gente tirar isso dele. Fui matricular ele no vereador, levei ele para ver a escola que ele ia. Ele adorou, começou a olhar todos os ventiladores, como ele faz em qualquer lugar que ele vá. A primeira coisa que ele vai conferir é a eletricidade do local. Só que ele ainda batia a cabeça, as professoras ficaram todas assustadas de ver ele se batendo. A AT dele agora começou a ser a Marie. Dentro da escola, ela ia dentro da escola, orientava os professores e acompanhante dele e vinha aqui em casa para continuar os acompanhamentos dentro de casa. E assim foi até o final do ano. Já conseguia ficar sentado dentro da sala por mais tempo. Já estava falando bastante, falando já quase frases inteiras, assim. Ele falava em palavra, com uma palavra você tinha que entender tudo que ele queria, né, nessa época. No 6º ano, troca de escola, de novo, né, foi 2 anos seguidos trocando de escola. Aí eu já sabendo da situação que eu ia ter que adaptar tudo de novo, eu fui conversar com a secretária da Educação, falando dos direitos que ele tem, né? Mas que o município nunca tem o que ele precisa, que é o profissional capacitado que fala na lei, mas nunca tem, né? Daí eu falei para eles que eu queria que ela colocasse junto com ele uma acompanhante que já estava sendo treinada para acompanhar ele. A Mariana começou a treinar ela antes das aulas, para ficar com o Lúcio. Depois que eu conversei com a secretária, fui conversar com o diretor da escola. Aí eu cheguei lá no diretor, disse que a Gabi já estava sendo treinada para acompanhar o Lúcio e ele quis saber que treinamento era esse. Aí eu expliquei para ele que era o ABA e que aí ele parou e falou: não, eu não quero só para ela, eu quero para a escola toda. Aí eu já comecei a gostar do diretor, né? Porque ele estava empenhando em ajudar o Lúcio. Não só o Lúcio, mas todas as crianças que tivessem deficiência. Eu fui orientando ele onde ele conseguia. Ele conseguiu fazer um cursinho rápido com as professoras. Mas aí veio a pandemia e parou tudo. Porque o Lúcio não conseguiu acompanhar as aulas online. A gente está tendo as aulas em casa, a Gabi está vindo em casa acompanhar ele, mas não consegue fazer no ritmo que tinha que ser, né? Se tivesse na escola, o ritmo seria diferente. Ele está falando agora, ele fala frases inteiras. Até hoje comemoramos essas frases. Ele consegue ter contato com outras pessoas além da família, né? Que antes era só eu ou o pai, os irmãos que ele conseguia ter contato. Agora ele já consegue mexer com os tios, quando a gente vai nas festas, ele mexe com os primos, ele consegue conversar com todo mundo, brincar, comer sozinho, tomar banho sozinho, que ele não tomava banho sozinho, ele não ia no banheiro sozinho. Agora ele já está independente, está até morando sozinho. Ele fez uma casinha no fundo da minha casa e diz que é a casinha dele. Então, né, na cabeça dele, ele está morando sozinho. E ele faz muitos projetos legais. Ele faz planta de casa, ele adora fazer planta de casa, ele adora eletricidade, ele desmonta, monta ventilador. O foco dele é eletricidade e construção.